Você sabe como funciona a economia, o que é a inflação e quais os efeitos que ela traz? Não? Então assiste até o final desse vídeo que a gente vai te explicar tudo. Meu nome é Malcolm e essa é a Gamer de Negócio. Para começar a falar sobre economia, vamos utilizar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que existe uma vila. Nessa vila tem 10 mil reais circulando e uma quantidade específica de produtos. Nesse momento, os preços estão estáveis. Mas, repentinamente, aparece um homem nessa vila e aumenta a quantidade de dinheiro disponível. Ele dobra essa quantidade para 20 mil reais. Nas primeiras 2 semanas, todo mundo ficou bem mais feliz, afinal de contas, eles podiam comprar mais produtos, eles podiam consumir mais. Mas, se esse homem aumentou a quantidade de dinheiro disponível, mas não aumentou a quantidade de produtos, em pouco tempo esses produtos iriam começar a ficar escassos, raros, fazendo com que o preço subisse para acompanhar a quantidade de dinheiro disponível. Dessa forma, o preço também iria dobrar junto com a quantidade de dinheiro. Mas, se esse homem fizesse ao contrário e disponibilizasse o dobro de produtos, esses produtos iriam continuar acompanhando a quantidade de dinheiro disponível, porém o seu preço iria cair pela metade. Isso iria mostrar também que a moeda que eles utilizam nessa vila teria se valorizado, porque afinal de contas a mesma quantidade de dinheiro iria comprar o dobro de produtos. Bom, a gente pode estar dividindo a economia em 3 partes principais, sendo elas o governo, o PIB, que nada mais é do que os bens e serviços que a gente tem disponível aqui dentro do país, é a quantidade de dinheiro que está circulando aqui dentro. Uma inflação alta acontece quando há muito mais dinheiro circulando do que bens e serviços disponíveis, porque isso significa que muitas pessoas, que a população em geral, tem mais dinheiro para consumir, porém isso não significa que a gente está aumentando a produtividade desses bens e serviços, fazendo com que em pouco tempo esses bens e serviços fiquem escassos e que o seu preço suba. Afinal de contas, se você é um empresário, seja você um grande empresário, pequeno ou microempreendedor, você vai ter que aumentar os preços, porque senão você pode acabar ficando, por exemplo, sem estoque ou começar a sair no prejuízo. Porque quando há um aumento na inflação, não é apenas em alguns produtos, mas sim na economia em geral. Então, se você é um empresário, provavelmente a matéria-prima que compõe os produtos ou serviços que você vende vão estar mais caras. Para não sair no prejuízo, provavelmente você vai ter que aumentar os preços. A gente pode traçar um paralelo, por exemplo, com o diamante ou com o ouro, porque um diamante ou ouro é muito difícil de ser encontrado. A disponibilidade desse tipo de item é muito baixa, o que faz com que o preço dele seja muito caro, porque afinal de contas há pouca oferta desses itens e muitas pessoas querendo comprar, fazendo com que o seu valor suba e que ele se valorize. E isso vale para qualquer tipo de item ou produto que você possa imaginar. Mas o que um governo pode fazer para tentar controlar a inflação do seu país? Bom, o governo pode controlar a taxa de juros do país junto com o Banco Central. A nossa taxa de juros é chamada de taxa Selic. Essa taxa ela corre em cima, por exemplo, de cartões de créditos, empréstimos bancários, sobre o rendimento da poupança e títulos públicos, que nada mais são investimentos que você pode fazer no governo. Você deixa o seu dinheiro lá por um período normalmente de 2 anos e após 2 anos o governo te devolve esse dinheiro com rendimento de acordo com essa taxa Selic. O governo pode aumentar essa taxa buscando amenizar os efeitos da inflação, porque isso vai fazer com que a população não queira, por exemplo, gastar com cartão de crédito, afinal de contas vai estar mais caro, que a população não queira pegar empréstimos bancários, porque vai estar mais caro também, e que a população queira deixar o seu dinheiro, por exemplo, parado na poupança ou em investimentos públicos. Tudo isso diminui o consumo e faz com que dinheiro saia de circulação e, em sua maioria, vá para a mão do governo. Isso poderia começar a ajudar a controlar a inflação, porque afinal de contas tem dinheiro saindo de circulação, ao mesmo tempo que as pessoas estão consumindo menos. Mas um problema que a gente tem enfrentado no Brasil é uma série de governos populistas, que geralmente pegam esse dinheiro a mais, esse dinheiro que eles têm em caixa, e devolvem para a economia em forma de ajuda às pessoas mais pobres, às pessoas mais necessitadas.
essas pessoas consomem, em sua maioria, produtos para a sobrevivência básica, como por exemplo arroz, feijão, óleo ou gás de cozinha. Você vai aumentar a demanda sobre esses produtos sem aumentar a sua produtividade, fazendo com que os preços desses produtos disparem e afetem diretamente as pessoas mais pobres, porque pessoas de classe média ou pessoas mais ricas geralmente possuem outras formas de estar contornando essa subida repentina dos preços. E isso tudo gera um ciclo onde você precisa dar uma ajuda a essas pessoas mais pobres que vão consumir os produtos, esses produtos ficarão em falta e ficarão mais caros, então o governo vai precisar aumentar o auxílio para que essas pessoas continuem sendo capazes de consumir esses produtos. E isso é o que causa, por exemplo, a desvalorização do real. Se os produtos estão cada vez mais caros, isso significa que uma quantidade muito grande de dinheiro compra a mesma quantidade de produtos. Isso significa que a nossa moeda está se desvalorizando. A gente pode dar um exemplo de nossos vizinhos que estão aqui perto, a Venezuela. Lá é perfeitamente plausível você ter uma nota de 1 milhão de bolívares, afinal de contas o preço dos produtos lá é muito alto, então não faz sentido você ter uma nota de 10, uma nota de 50, por exemplo. Por isso, o ideal que o governo faça quando há esse dinheiro a mais em caixa que está saindo de circulação é investi-lo em educação básica e profissionalização, ao mesmo tempo que facilite a entrada de empresas de fora do país e que facilite também a vida dos pequenos, médios e grandes empreendedores aqui mesmo no Brasil, porque isso ia disponibilizar um maior número de empresas para produzir mais bens e serviços para a nossa economia. Se há um crescimento de empresas dentro do país, isso significa que vão ter mais vagas de emprego, ao mesmo tempo que as pessoas estão sendo capacitadas para essas vagas. Isso iria começar a diminuir o desemprego e essas pessoas teriam acesso a uma renda fixa, inclusive maior do que a que o governo pode oferecer. Mas isso não iria acarretar em um aumento da inflação, justamente porque essas pessoas estão colaborando para o crescimento do PIB. Então a tendência é que inclusive os preços dos bens e serviços em gerais dentro da economia comecem a cair. Dessa maneira, iriam ter cada vez menos pessoas necessitando do auxílio do governo e o governo poderia começar a se preocupar somente com o que ele precisa de fato oferecer à população, como por exemplo saúde, segurança e educação. Qual poderia ser a solução? Bom, a gente falou durante o vídeo que um dos problemas é essa série de governos populistas que o Brasil teve. Uma delas poderia ser que o próximo presidente adote medidas que a gente falou durante o vídeo. E cá entre nós, isso é bem provável. A outra opção seria você começar a investir em moedas deflacionárias, as criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin, ou investir em moedas estrangeiras que historicamente têm uma inflação muito menor do que a do real, como por exemplo o dólar. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Se você não quiser perder, deixa o like, se inscreve, deixa o sininho e compartilha esse vídeo se você acha que ele pode ser importante para mais pessoas. E não se esqueça, se o governo está te dando algo de graça, saiba que você está pagando muito caro por isso.